Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa disciplina, para a aula da nossa disciplina Fundamentos da Educação Infantil. Eu sou a professora Cristina Damasceno e na aula de hoje nós vamos falar sobre as teorias do desenvolvimento e aprendizagem, tá bom? Teorias essas que vocês já viram na psicologia, que vocês já estudaram um pouco sobre cada uma delas, mas que nessa aula nós falaremos especificamente de teorias que envolvem o universo da educação infantil, que são crianças de 0 a 6 anos de idade, que são crianças que estão em processo de desenvolvimento, e que essas teorias vêm subsidiar a compreensão do universo infantil, tá? Dentro dessa pedagogia da infância que a gente tem conhecido ao longo dessa disciplina, nós já falamos da criança e a gente, nas perspectivas expressivas, emocionais, estéticas, intelectuais e criativas, que a gente pode estar unindo tudo isso dentro desse universo da pedagogia, tá? E compreendendo essas perspectivas, compreendendo essas relações da criança e da infância, do ponto de vista social, mas também do ponto de vista educativo, que é justamente o cenário que a gente vai atuar, tá? Dentro dessa pedagogia da infância, a gente precisa entender que tudo que se refere à rotina da criança vai auxiliar na produção de cultura. E essa produção de cultura, no que diz respeito às crianças, né, a esse período da infância, está relacionado com imaginar, com criar, com remontar, com brincar. Então, tudo que diz respeito a essas ações espontâneas da criança vão gerar uma produção de cultura. E aí cabe, né, aos cuidadores, cabe aos educadores estarem contribuindo para essa produção cultural significativa, para essa produção cultural de uma forma que possa estar estabelecendo vínculos com a aprendizagem, aprendizagem educativa, aprendizagem formal, tá? Mas também informal, porque essa aprendizagem informal, essa aprendizagem do dia a dia, da rotina, das criações espontâneas, elas vão ser super importantes para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, emocional e psicomotor das crianças. E aí, só para a gente poder relembrar, nós já estudamos as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. O que é criança, né? O que é o ser criança? Que conceito é que a gente tem estabelecido? É um sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então, a gente vai ver aqui nesse conceito, que está nas diretrizes curriculares nacionais, esse sujeito histórico que é tão rico, né, em seus aspectos cognitivos, sociais, emocionais, e que vai, a partir da relação com o meio, da relação com os objetos, da relação com as pessoas, produzir cultura, tá? E aí é nessa perspectiva desse conceito da criança que a gente vai olhar, a gente vai pensar a partir de teorias, olhar para essas situações, para esses espaços, né? E aí a gente precisa pensar essa criança como um ser de diversidade, cheio de diversidade, rico em diversidade, crianças de vários lugares, crianças de várias culturas, crianças de várias religiões, que estão rodeadas de olhares distintos, de cores, de emoções, de interação. E aí a gente traz esse esquema aqui para que vocês possam pensar
que o quanto a infância ela é plural, ela é diversa. E nós já vimos isso nas aulas passadas, através de alguns vídeos, de alguns documentários, que vão nos apresentar essa infância pluralizada, né? Essa infância cheia de marcas diferenciadas em cada canto do país, em cada canto do mundo, tá? E aí a gente precisa subsidiar os nossos estudos, as nossas tendências, né, educativas, pedagógicas, através das teorias da aprendizagem. E aí, quando a gente fala em teorias da aprendizagem, a gente precisa pensar no sujeito, que no caso é a criança, o objeto, que é aquilo que ela se relaciona, né, que vai constituir a aprendizagem, e a mediação entre o sujeito e o objeto, essa relação do sujeito e o objeto, e como vai se dar essa aprendizagem, tá? Dentro desse caminho, né, desse percurso, a gente tem inicialmente a teoria inatista, que a teoria inatista ela vai trazer para a gente algumas frases que a gente escuta no dia a dia, como quem nasce para burro nunca chega para cavalo, pau que nasce torto morre torto, filho de peixe, peixinho é. Porque a teoria inatista ela tem a ideia, ela traz a ideia de que as pessoas nascem e crescem de acordo com os seus genes, com a sua genética, que elas não vão ser modificadas pelo ambiente ou pelo objeto, ou pela interação com esse objeto, tá? Então, a teoria inatista, ela valoriza a hereditariedade, né, aquilo que é inato ao ser humano, aquilo que já vem no percurso existencial, né, do indivíduo. Ao nascer, já traríamos na herança genética as qualidades e capacidades básicas do ser humano. Por isso a gente também escuta muitas vezes as pessoas dizerem, mas é porque ele puxa para o pai, mas é porque ele puxa para a mãe. Essa ideia do puxar se remete à hereditariedade, né, e consequentemente está relacionada com a teoria inatista, que baseia-se na tese de que as ideias nascem com o sujeito, residindo no seu interior, e, portanto, são anteriores à experiência. Independente da criança ter experiência ou não, vivenciar relações de aprendizado, aliás, as relações de aprendizado elas não vão acontecer necessariamente pela mediação, pela interação, mas pela carga genética que esse indivíduo traz. E aí, representantes dessa teoria inatista é o René Descartes, é o Platão, tá? E aí a gente tem uma outra teoria, que é a teoria ambientalista, que também vai trazer para a gente algumas frases, como é de pequenininho que se torce o pepino, o homem nasce como se fosse uma folha em branco. Então, a gente vai ver nessa teoria ambientalista que o desenvolvimento humano depende principalmente do seu ambiente, dos estímulos do meio em que ele vive, das experiências pelos quais ele passa. Então, diferentemente da teoria inatista, que vai apresentar para a gente a ideia de que a pessoa já nasce com o seu conhecimento, a teoria ambientalista entende que a criança nasce sem conhecimento e que é o meio que vai modificá-lo. Dentro dessa teoria ambientalista, a gente vai ter um dos grandes representantes, o John Locke, tá? Que ele coloca foco no objeto representado pelos conteúdos a serem conhecidos. A teoria ambientalista fundamentou a pedagogia tradicional ou diretiva, na qual valoriza o papel do professor e considera que a aprendizagem ocorre pela transmissão das informações. Então, nessa teoria ambientalista, que também pode ser chamada de behaviorismo, behaviorista ou comportamentalista, entende-se que o sujeito, né, que o indivíduo é uma tábula rasa, que a criança é uma tábula rasa, né, que ela vai aprender através da transmissão de informações. Então, o estudante, nessa teoria, ele é visto como passivo. O aprendizado é obtido por meio da cópia, da memorização e da prática. O meio, né, o ambiente é responsável pela formação do sujeito, sendo o professor que vai controlar tudo que será aprendido. Olha só, então, só se aprende aquilo que o professor quer.
só se aprende aquilo que o professor ensina, tá? Na teoria ambientalista. E é através de testes, provas, que é validado se a criança absorveu ou não as informações corretamente. Nós vivenciamos muito tempo dentro dessa teoria ambientalista, né, da teoria behaviorista ou comportamentalista. Então, a gente vai ter resquícios dessa teoria, desse universo do comportamentalismo até hoje nas nossas escolas, nas turmas de educação infantil, né? Então, a criança, quando levanta a mãozinha, quando ela quer falar, o professor, ops, quem fala aqui sou eu. Quem diz o que a gente vai aprender sou eu, né? Então, essa perspectiva de que o estudante, de que a criança é um ser passivo, ela, infelizmente, ainda vive, né, sobrevive nas nossas escolas. E aí a gente vai ter, além da teoria inatista e da teoria ambientalista, a gente vai ter a teoria interacionista. E o que é o interacionismo, Cristiana? A teoria interacionista acredita que é através da interação que a criança aprende a olhar as situações de diferentes perspectivas. Então, é através da experiência que a criança vai aprender a ir em frente na busca por certos objetivos, considera a resposta do outro, das pessoas às quais interagem, seja adulto ou criança, que indica sua posição ou ponto de vista. Então, para o interacionismo, a aprendizagem se dá através desse movimento de troca, de experiência, de diálogo, de conversa, de bate-papo, de interação, tá? E aí, um dos grandes estudiosos da teoria interacionista é o Immanuel Kant, tá? Que promoveu uma releitura das explicações aparentemente antagônicas entre o que é adquirido e o que é inato, né? Entre o que é ambientalista e o que é inatista, tá? Colocou foco na mediação, então ele viu que nem o sujeito nasce pronto, nem é o meio que o deixa pronto, né? Que é justamente essa relação entre o meio e as pessoas que vai gerar o conhecimento. Para essa teoria, traduzida na pedagogia construtivista, tanto os fatos hereditários quanto os conteúdos, como a cultura e a sociedade interagem na aprendizagem. Então, o indivíduo ele não vai interagir somente com outro indivíduo, ele vai interagir com o objeto, ele vai interagir com o próprio conhecimento, tá? E aí a gente tem um caminho, né, dentro dessas teorias educacionais, um caminho passando aliás, dentro dessas teorias interacionistas, a gente vai ter um percurso que vai gerar, né, outras abordagens, como a teoria sociocultural do Vygotsky, que diz que a influência educativa do contexto pode originar uma zona de desenvolvimento proximal, que representa a diferença entre aquilo que o educando alcança sozinho, aquilo que ele já sabe, e o que ele pode alcançar com o apoio de outros, né, com a interação de outros. Aí a gente vai ter a teoria construtivista, que é baseada nas ideias do Jean Piaget, que considera tanto a bagagem hereditária quanto os conteúdos, tá? A cultura e a sociedade no processo de aprendizagem. Então, o construtivismo vai dar ao sujeito a ideia de que ele aprende sozinho, né? Que ele aprende buscando, através do conteúdo, da cultura, da sociedade, do objeto, o seu próprio conhecimento. E a gente vai ter a teoria da aprendizagem significativa, que é do David Alzubel, que vai falar que a articulação dos novos saberes aos conhecimentos prévios, né? Os estudantes importam e se lembram daquilo que se entendem e que se mostra útil para as suas vidas. Então, dentro da aprendizagem significativa, entende-se que a criança, mesmo um pequenininho de 1 ano de idade, ele tem conhecimento, ele já traz uma bagagem de casa, das suas experiências familiares, sociais, e que essa experiência vai ser agregada a novos conhecimentos, e, consequentemente, vai ter algo
vai ter uma aprendizagem significativa porque vai ser útil para a vida, né? Vai ter uma relação com o dia a dia. E dentro dessas teorias educacionais, nada a rigor está pronto, acabado, e de que, especificamente, o conhecimento não é dado em nenhuma instância como algo terminado. Por exemplo, o construtivismo na educação passou a entender a aprendizagem como mudança nos esquemas de interpretação da realidade, que ocorre por meio da construção de significados na interação entre sujeito e objeto. A gente vai ter uma aula especificamente sobre construtivismo, justamente para que a gente possa estar aprofundando essas nossas ideias, né? essas perspectivas construtivistas dentro da educação infantil, tá? Porque o construtivismo, atualmente, ele é, né, esse território das aprendizagens que a gente pode enxergar a criança como um sujeito capaz de construir o seu próprio conhecimento. E aí, dentro dessas teorias da aprendizagem, a gente vai pensar, né, algumas inovações do ponto de vista, né, que vieram acontecendo desde o século XVIII, XIX, lá com Jean-Jacques Rousseau, que deslocou o centro do processo de aprendizagem do docente e dos conteúdos para as necessidades de aprendizagem dos educandos. Então, a gente saiu da perspectiva de que é o professor que escolhe o que se aprende, para a gente perceber quais são as necessidades do aluno dentro dessa perspectiva de aprendizado. No final do século XIX, ideias e experiências educacionais passaram a ser disseminadas em vários países da Europa e dos Estados Unidos, como com John Dewey, que considerou que as ideias deveriam ser instrumento para a intervenção na realidade, Cousinet e Freinet, que recomendaram a redução do número de estudantes por sala e a utilização de pequenos grupos. E aí, Freinet também vai propor aulas passeio, aulas mais interativas, aulas dialogadas. E Henri Vallon, que é o primeiro educador a incluir a abordagem das emoções na sala de aula. Quando vocês tiverem a oportunidade de estudar sobre Vallon, vocês vão perceber que o Vallon vai dizer que a gente aprende melhor quando a gente gosta do que a gente está fazendo, que é importante que haja afeto no processo de aprendizagem, né? E essa relação professor-aluno é fundamental na perspectiva do Vallon. E aí a gente vai seguindo, né, dentro desse percurso das teorias da aprendizagem, a gente vai encontrar as metodologias ativas do ensino-aprendizagem, né, que são métodos inovadores, que vão ancorar a pedagogia crítica, ética, reflexiva e transformadora, ultrapassando os limites do treinamento puramente técnico, da teoria comportamentalista, né, ambientalista, para efetivamente alcançar a formação do homem como ser histórico, inscrito na dialética da ação, reflexão e ação. Então, quando a gente pensa as metodologias ativas da aprendizagem, de ensino-aprendizagem, elas podem e devem estar presentes dentro do universo da educação infantil. A BNCC vem trazer isso para a gente, através das competências que devem ser desenvolvidas, dos direitos de aprendizagem, dos próprios campos de experiências, tá? E aí a gente precisa entender que ensinar, né, que é aquilo que vocês querem muito fazer, exige reflexão crítica sobre a prática. Então, eu preciso refletir sobre aquilo que eu estou desenvolvendo na sala de aula, respeito aos saberes do educando. Eu preciso entender que dentro dessas perspectivas das teorias de aprendizagem, o educando é a maior joia, né? Saber escutar, esse poder da escuta, do olhar atento, é imprescindível para o professor. Disponibilidade para o diálogo e essa relação dialógica é fundamental no processo de ensino-aprendizagem, tá? A apreensão da realidade, essa compreensão do real, das vivências, do cotidiano, é fundamental dentro do universo da educação infantil. E, claro, a curiosidade, né? Nós seres humanos, somos movidos pela curiosidade. Então, o professor precisa ser movido pela curiosidade ao quadrado, né? Para que ele possa estar o tempo todo em aprendizado. E aí, para a gente poder encerrar, a gente traz aqui uma frase do Paulo Freire que diz: importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade.
né? Então, nessa perspectiva das teorias da aprendizagem, a gente precisa entender que não basta, que não há, né, atualmente a compreensão de que a criança já nasce pronta, ou que é somente o meio, ela não traz nada de bagagem, que é somente o meio que vai influenciar, mas que essa relação, essa criação de laços de amizade, essa interação cotidiana é que vai gerar aprendizado e que vai ser importante no processo escolar. E aí eu encontrei essa frase, achei importante também a gente trazer aqui, do Rubem Alves, que diz que há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Então, a gente tem que buscar essa escola que é asa, né? Essa escola que permite que a criança voe, que a criança bata asas, que a criança escolha seus voos, tá? E aí, eu quero agradecer vocês pela participação, por assistir a aula até nesse momento. Dizer para vocês que eu estou deixando o material abaixo dessa videoaula para que vocês possam acessar na plataforma, tá bom? E nós nos encontraremos na nossa próxima aula, tá bom, pessoal? Gratidão. E até uma outra hora. Tchau, tchau.